Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para nesse canal. Aqui nós falamos de teologia, nosso foco aqui é estudo da Palavra de Deus. Nessa série especial nós estamos falando sobre o Natal, contando algumas curiosidades, tudo que você precisa saber, né, a gente como cristão, sobre o Natal e que nem sempre estamos aí vendo as pessoas ensinando, tá bom? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a origem do Natal. E qual que é o papel de Constantino? O que Constantino ele tem a ver com isso aqui, tá? Antes de a gente entrar no conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo também. Hoje celebraremos o Natal no dia 25 de dezembro, uma tradição profundamente enraizada no cristianismo. Mas como essa data foi escolhida? Qual a sua relação com as festividades pagãs e com o imperador Constantino? Nessa aula vamos explorar o contexto histórico e teológico dessa celebração. A primeira coisa que nós vamos pegar aqui é o Natal e as festividades pagãs. Constantino, ele unificou o império com a igreja. Quando Constantino unifica o império com a igreja, você tinha ali os seguidores dos Deus Sol, que era um grupo muito forte que havia no Império Romano. Você tinha, por outro lado, os cristãos, que era um grupo que ao olhar do romano, era um grupo de revolucionários, pessoas que traziam muito problemas para eles. E, de uma certa forma, quando Constantino ele vai no poder, ele consegue unir, né, em uma bandeira só os seguidores desse Deus Sol com o cristianismo, os seguidores de Jesus. Tá? Além dele fazer isso, ele começa a converter muitas pessoas para o cristianismo. Foi uma estratégia de guerra que Constantino usa. E quando essas pessoas vêm para o cristianismo, elas vêm trazendo muitos costumes da sua região, elas vêm trazendo muitos costumes de onde elas eram. E aí chega um ponto que, para poder conter isso, a igreja resolve começar a criar as suas próprias festas, muitas vezes baseada em costumes que o pessoal já tinha lá no passado, para o pessoal não viesse sem trazer os seus costumes, suas tradições. Então, algumas festas romanas que vai ser interessante eu falar para poder entender o Natal. Você tinha ali a Saturnália, era um festival romano dedicado ao deus Saturno, celebrado do dia 17 ao dia 23 de dezembro. Era caracterizado pela troca de presentes, banquetes e a inversão temporária das hierarquias sociais. Marcava o final da colheita e a pausa do trabalho agrícola. Então, era uma festa que tinha no Império Romano, dedicado ao Deus Sol, em que uma das coisas que caracterizava era o quê? Troca de presente entre as pessoas, tá? Outra festa que tinha era a festa do Deus Sol. Foi introduzida pelo imperador Aureliano em 274 d.C. Celebrava o nascimento do Deus Sol, Sol invicto, realizada quando, no dia 25 de dezembro, simbolizava a vitória do Sol sobre a escuridão, coincide com o solstício de inverno. A popularidade desse culto cresceu, especialmente entre os soldados romanos. Então aqui eu já tenho duas festas que você vê semelhanças no Natal. Você tem o Deus Sol, que era a festa realizada por a maioria dos soldados romanos, seguiam esse Deus, e a festa dele era realizada no dia 25 de dezembro. E tinha a festa Saturnália, que era realizada entre o dia 17 e o dia 23, onde a característica maior dessa festa era o quê? A troca de presente entre as pessoas. Os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus. A data começou a ser associada a Cristo no século IV, ou seja, depois de Constantino. Alguns teólogos identificam uma ligação simbólica entre Jesus, a luz do mundo, e o Sol renascendo após o solstício. A escolha do dia 25, então, foi uma estratégia.
ela substituiu o culto ao Deus Sol pela celebração cristã. Então, a ideia de colocar o Natal no dia 25 de dezembro foi uma estratégia de Constantino, unificando o culto ao Deus Sol, o culto à Saturnália e um evento importante do cristianismo, que era o nascimento de Jesus. Ele une esses três eventos, joga tudo para o dia 25 de dezembro, traz Jesus como uma representação do próprio Deus Sol, não é isso? Jesus, que simbolizava a luz do mundo, e aqui ele reúne como se ele matasse todos os coelhos com uma cajadada só. Constantino, então, fez isso. Né? Constantino foi aquele que fez. Mas quem foi Constantino? Constantino ele se tornou imperador de Roma no ano 306 d.C., declarou sua conversão ao cristianismo em 312, após a visão da cruz ante a batalha da Ponte Milvia. Com o Edito de Milão, Constantino foi legalizado, encerrando séculos de perseguição. Então, Constantino apoiou a consolidação do cristianismo como a religião predominante no Império Romano, e para integrar os costumes pagãos com a nova fé, festividades populares como o Sol Invictus foram cristianizadas. Então a celebração do nascimento de Jesus foi fixada no dia 25 de dezembro para substituir as festividades pagãs do Sol Invictus e da Saturnália. Então veja bem, muitos acreditam que Constantino ele converteu. E a outra linha acredita que Constantino não se converteu. Na verdade, ele teve uma estratégia de guerra para acabar com o conflito que tinha em Roma, que não tinha solução. Os cristãos estavam crescendo e Roma estava perdendo o controle. Mesmo matando, eles não acabavam. E quando Constantino tem essa ideia de unir, fazer do perseguidor aquele que integrava o Império Romano, ele consegue acabar com essa perseguição e acabar com essa guerra. Tá? Então, na verdade, Constantino teve uma estratégia de guerra e com essa estratégia ele traz o cristianismo para dentro do Império Romano. E, logicamente, agora, trazendo, como ensinei, cristianizando essas festas, dando essas festas pagãs nomes cristãos, ou então juntando algum costume cristão com algum costume pagão. Nisso você tem o Natal sendo celebrado dia 25 de dezembro, substituindo a festa do Sol Invictus e da Saturnália e colocando Jesus como a luz do mundo, um contraste aí com Deus Sol, tá bom? Essa política então de Constantino facilitou a transição de um império majoritariamente pagão para o império cristianizado. Apesar das intenções, elementos culturais das festas pagãs persistiram no Natal, ainda continuaram ali, né? Então ficam algumas reflexões para nós. Algumas coisas que nós podemos refletir sobre isso. A origem, né, da data, ela não diminui nada a relevância do Natal para nós como encarnação de Cristo. João 1,14 diz que Jesus ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Natal celebra essa verdade teológica. Então, para nós, isso não influencia em nada. Não é porque o Natal hoje ele é uma união de festas pagãs que ele vai influenciar. Se tem um dia para mim adorar a Cristo, o nascimento de Jesus, eu vou adorar. Quando eu adoro, eu celebro, melhor dizendo, o nascimento de Jesus, o Natal, eu não estou celebrando o Sol Invictus, eu não estou celebrando a Saturnália, eu não estou celebrando nenhuma festa pagã. Quando eu celebro o Deus Sol, quando eu celebro o Natal, eu estou celebrando o nascimento de Jesus. Ele já celebra o nascimento de Jesus todo dia. Se tem um dia dedicado a isso, isso teologicamente não fere em nada para nós. Isso não nos faz pecado se a gente para poder celebrar isso daí. E a data importa? Bom, a discussão de 25 de dezembro foi prática e cultural, mas o foco deve ser o significado espiritual.
para os cristãos, o Natal é um lembrete de que Deus entrou no mundo pela história. Esse é o foco, esse é o ponto, né? Foi uma prática, eu expliquei para vocês como começou, mas o importante não é por que começou, o importante é o significado. Então, por isso que nós celebramos o Natal. Independente se eles colocaram, poderia ser qualquer dia, mas tem um dia específico de comemorar o nascimento de Jesus, nós comemoramos e o nosso foco é esse. É lembrar que Jesus ele entrou na história. É lembrar que Jesus veio ao mundo para me salvar. Veio ao mundo para morrer por mim e me dar direito à salvação. Esse é o foco. Esse é o motivo, tá? Pelo qual nós celebramos o Natal. Então, o dia 25 de dezembro, ele foi adotado como uma data para celebrar o nascimento de Cristo por razões históricas e culturais, como eu passei para você. No entanto, o significado do Natal vai além da data, está enraizado na mensagem da encarnação. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Ao celebrarmos o Natal, lembremos da sua essência. Ao adorar Jesus como Salvador e proclamar a mensagem de luz divina em um mundo cheio de trevas, tá bom? Então, esse foi a mensagem de hoje, uma data que nós já estamos na véspera do Natal. E por que eu trouxe hoje? Porque eu sei que tem muitos cristãos que até querem comemorar o Natal, mas têm medo, pensam em estar cometendo algum pecado. Então aqui eu vi que realmente a raiz ela é pagã, mas isso não nos prejudica em nada. Eu celebrar o Natal, por quê? Porque a ênfase do meu coração é celebrar o nascimento de Jesus. Não é consumo, não é festa, não, é celebrar o nascimento de Jesus. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha sido proveitoso para você. E amanhã a gente vai vir com o encerramento, com a última mensagem que eu preparei para você desse especial de Natal, que é o nascimento de Jesus e o sentido do Natal. Então amanhã nós vamos entender qual que é o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro significado do Natal, tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.